Olá, meu povo bonito! Vamos para a aula de hoje? Vocês viram? Olha, tô até maquiada hoje para vocês, gente, né? Já que a gente está nesse mês, coisa que não sai, né? Essa pandemia continua, né? Resolvi me produzir para vocês. Hoje a gente vai falar do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que, na verdade, acho que, de certa forma, nós vivemos esse mundo ainda pós Segunda Guerra Mundial. Mas eu vou explicar para vocês por que eu falo que a gente ainda vive disso. Essa professorinha aqui que vos fala, né, é um resquício do pós Segunda Guerra Mundial, né? Já que eu nasci ainda, né, no, na Guerra Fria, né, gente? Tá velho, né? Mas para começar a aula, vou preparar vocês, para vocês sentirem o clima do que a gente vai falar hoje. Né? Um pouquinho, para vocês terem noção do que vai ser essas aulas, né? Assim, as próximas aulas, pessoal. A Terra é azul. Foi com essas palavras que o cosmonauta Yuri Gagarin passou a história da humanidade. Era 12 de abril de 1961 e a bordo do Vostok 1, a 300 quilômetros de altitude, um homem abandonava o seu próprio planeta pela primeira vez e descrevia sua casa com uma frase simples que calou fundo em todos na Terra. Mas estávamos em plena Guerra Fria e a Terra podia ser azul, mas a vitória nesse momento era vermelha, da cor da bandeira da então União Soviética. A Terra é azul, que maravilha! Isso é extraordinário. Dizem que é essa frase completa pronunciada pelo comandante que nasceu num pequeno vilarejo soviético em 1934. Vale dizer que quase um mês depois, a bordo do Freedom, o astronauta Alan Shepard faria um voo suborbital que seria cantado em verso e prosa no mundo capitalista. Mas ele era o segundo homem no espaço e nem chegou a entrar em órbita. No ano seguinte, em 1962, num discurso histórico no Texas, o presidente John Fitzgerald Kennedy lançava as bases do desafio para que até o final da década de 60 o homem chegasse à Lua. A corrida espacial tinha sido iniciada. O soviético... Pessoal, isso é só para introduzir vocês aos pequenos, né, o problema que a gente vai entrar, que é depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? Que, de certa forma, a gente vivencia ela ainda. Será que a Guerra Fria acabou mesmo, né? Será que a União Soviética, que hoje não existe mais, né? Já foi o fim da União Soviética. Hoje a Rússia, a China, claramente comunista, ainda vive uma Guerra Fria com os Estados Unidos, maior potência, né? E exemplo de capitalismo. O que vocês acham? Que a gente vive a Guerra Fria ainda? Bom, começando a falar sobre isso, que eu vou compartilhar esse material com vocês, e a gente vai começar a discutir né, quais são as consequências da Segunda Guerra Mundial para o mundo, né? E, de certa forma, a gente vai debater também, depois na aula, quais as consequências da Guerra Fria para a gente hoje, para o cinema, para o mundo, para as artes, né? Para o jornalismo, né? Para a história e para o modo como vocês vivem hoje, né? E, mais do que isso, acho que o que se discute muito hoje, uma questão de ideologia e uma questão econômica também. Bom, como sempre, vou passar esse aqui, né? Esse materialzinho para vocês depois, né? E para gente falar. Então, gente, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar, na verdade, especialmente do caso da Guerra Fria, que é que a gente está falando de 1941 até 1991, né? O Muro de Berlim, que meio que dá o fim realmente à Guerra Fria, né? A queda do Muro de Berlim,
vai ser, na verdade, no ano de 89. Entretanto, as consequências da Guerra Fria, meio que por si só, vão até 91. Será mesmo? Ou será que a gente ainda está discutindo sobre Guerra Fria no mundo? Quando a gente fala de uma terceira guerra mundial, quem sabe nós não estamos discutindo, na verdade, uma continuidade de uma guerra fria? Vamos falar sobre os termos, né, para vocês saberem que quando vocês começarem a discutir com alguém, não falar besteira, né, gente? Bora lá, né? Com um pequeno passo para um homem, um salto gigante para uma humanidade. Esse aqui, pessoal, acho que vocês já viram essa foto no mundo em algum momento na vida de vocês, né? Essa frase, um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, foi falado pelo Neil Armstrong, o astronauta, este astronautazinho aqui, que fincou a bandeira dos Estados Unidos na Lua, né? Um grande debate, né? E várias teorias das conspirações falam sobre essa fotografia, né? Aquele vídeo que eu mostrei para vocês, né? Falando do Gagarin, que é o primeiro homem, né? A estar no espaço, que representava a União Soviética e que os Estados Unidos teve que engolir essa de que não foi o primeiro a mandar para o espaço. Pelo menos ficou marcado em propaganda de ser o único, né, grupo a mandar um homem para a Lua, né? E várias questões hoje em dia de por que o homem nunca mais voltou à Lua, né? E já no espaço a gente vive mandando, a gente já mandou, né? Já ficaram sabendo de a gente mandar satélite, né? E robôs para Marte, que fica muito mais longe. Então, por que a gente não voltou à Lua? Diz os Estados Unidos que pretende mandar logo, de novo, né, algum americano para a Lua. Veremos, será que isso vai acontecer? Bom, essa imagem, eu acho que a gente é uma grande discussão também para falar sobre propaganda nos Estados Unidos, né? Porque se vocês fizerem uma pesquisa muito rápida, vocês não vão ver tanta propaganda sobre a primeira vez do homem no espaço, que foi feito pela União Soviética, do que, por exemplo, o homem à Lua. Vocês já se perguntaram por que disso? Uma das discussões, principalmente para isso, é sobre a Guerra Fria, né? E para saber o que o Brasil, né, o papel do Brasil estava nessa Guerra Fria, né? De que a gente é aliado? É fácil pensar nisso, né? É só pensar em que momento, né? A gente é um país capitalista ou a gente é um país comunista? A gente já foi comunista alguma vez na vida, né? Eu já expliquei para vocês o conceito de comunismo e o conceito de capitalismo, né? Será que o Brasil já foi comunista, né? Será mesmo? Algumas pessoas gostam de questionar isso, né? Nunca sabe. Agora, a questão é que o Brasil claramente sabia onde estava nesse posicionamento depois da Segunda Guerra Mundial, que é claramente capitalista. Então, não é à toa que para a gente chega muito realmente mais propagandas, ou a gente chama atenção mais para o homem ter chegado à Lua do que o homem ter chegado ao espaço, tá? É uma questão que vocês têm que pensar, né, todos os dias sobre o que chega até a gente mesmo, né? Tipo, tudo chega igualmente até a gente, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, aqui tá. O que acontece? No fim da guerra, né? Quem vai sair vitorioso? Vai sair os Estados Unidos, a União Soviética, a França, né? Invadida primeiramente, Inglaterra, aí aliados Brasil, China, Polônia, né? O continente europeu tá num estado, gente, que nem final de Primeira Guerra Mundial. Maior parte dos combates foram dentro, né? Tem que saber que foi dentro do continente europeu. O Brasil, né? Tipo, os Estados Unidos sofreram muito pouco. O Brasil não sofreu nada de ataque, né? Na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos sofreu muito pouco, que foi, né? A base de Pearl Harbor pelos japoneses, né? No Havaí. As batalhas foram levadas também ao norte da África, mas pouco realmente, né, a massa, né, o grande, né, peso da destruição está realmente no continente europeu, porque a maior parte, né, das batalhas foram lá, né? Então,
com a maior quantidade que foram criadas de bombas depois da Primeira Guerra Mundial, o grande armamento, né, criado depois da Primeira Guerra Mundial, não é à toa que a Europa se viu, né, bem prejudicada. Dentro, né, de tudo isso, vão emergir dois países, né, duas grandes potências, né, os Estados Unidos, né, que já tinha se voltado como uma grande potência também depois da Primeira Guerra Mundial, e a União Soviética. Por que, tia, você não fala Rússia? Bom, gente, eu não falo a Rússia porque nesse momento, né, a Rússia ela já não é só a Rússia em si, tá? Ela é um conglomerado de países que são governados pelo Partido Comunista, né, né, quase todo o leste europeu, e aí eles se juntam num grande conglomerado que se chama União Soviética. Tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ficou a Europa depois disso, né? Quais dois sistemas vão, né, se sobressair junto com essas duas potências? O sistema capitalista, né, até hoje simbolizado pelos Estados Unidos como o país, né, o maior símbolo do capitalismo, né, aquele que conseguiu levar o capitalismo, né, o sistema capitalista, né, ao extremo dele, e a União Soviética como exemplo do sistema comunista, tá? Hoje, né, mas a Rússia hoje é comunista? Em, não deliberativamente, assim, porque ela também tem características muito capitalistas. Hoje, poucos países são assumidos comunistas, como, por exemplo, Cuba, que estava se abrindo, né, depois da morte do Fidel Castro, a China, claramente comunista, né, mas com vários sistemas econômicos capitalistas, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e a Coreia do Norte, né, comunistaça mesmo, assim, do tipo fechadona mesmo, não aberta a nenhuma possibilidade de entrada ou conversa com o capitalismo, né? Por que é muito difícil? Pensa, nossa, mas por que poucos, né, países do mundo são comunistas, né? Porque ele indica isso, né? Grande parte dos países são capitalistas e têm trocas comerciais entre si. Fica muito difícil para o sistema comunista fazer trocas comerciais ou trocas com outros países, né, que são declaradamente capitalistas. Mas a China faz isso. Sim, é por isso que essa é uma discussão. A China, ela é politicamente comunista, mas ela já tem muitas características capitalistas na parte econômica dela, tá bom? Bom, essa aqui, gente, é para vocês terem noção de como ficou Londres depois da Segunda Guerra Mundial. Olha, ela é completamente destruída. Londres foi super destruída por bombardeios, né? Por bombardeios que vinham principalmente ali da França, né? Pelas tropas nazifascistas. Aí depois dela vem, né? Aqui ó, para vocês verem, vem né, Varsóvia, que é a capital, né, da Polônia, né, que é o primeiro país, né, tipo, o ataque a Varsóvia, na verdade, o ataque à Polônia, que deu entrada, né, início à Segunda Guerra Mundial, que foi também muito destruída, né, depois Berlim, né, nossa, Berlim foi muito destruída mesmo, assim, se vocês verem aqui nas imagens, ó, vocês vão ver que quase todas, né, as partes de cima estão destruídas por um bombardeio, porque, né, a base do nazismo, né, era Berlim, então vai precisar muito dinheiro para reconstrução. E, por fim, Moscou. Moscou também foi atacada e uma hora invadida pelos nazistas, né, vai ser também destruída, assim como outras cidades russas, como Leningrado, Stalingrado, né, como eu falei para vocês nas aulas de Segunda Guerra Mundial. Mas assim, por que vão surgir duas grandes potências? Né? O que isso tem a ver com essa destruição? Então, nessas duas grandes potências, União Soviética representando o comunismo e Estados Unidos representando o capitalismo, elas vão, né, influenciar e vão possibilitar, né, a reconstrução de várias dessas cidades, né?
Berlim vai ser dividida por 4 países que ficaram vitoriosos, como, né, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e França. Né? Esses 4 países vão dividir, né, não só Berlim, a capital Berlim, como também a Alemanha de zona de influência, para que, né, não haja realmente, não reaja, tipo, né, os nazistas que ainda sobraram, as influências, não reagissem contra os países vitoriosos. O que vai acontecer? Como a Alemanha foi dividida, França, Inglaterra e Estados Unidos são, né, de sistemas capitalismo, eles vão se unir. Do contrapartida, do outro lado, está a União Soviética, que é comunista, né? O que vai gerar tudo isso que a gente está falando, né? Porque a gente vai gerar o que se chama, né, de Guerra Fria, né? Eu trouxe esse meme aqui para vocês que eu acho ele genial, gente. Mas que diabos é isso, diz Noé, né? A China, aquela mistura entre pinguim e elefante, né? Que é o capitalismo e o comunismo. A China, como é que eu falei para vocês, apesar dela ser politicamente comunista, né? E ela ser uma grande representação de como que se cresce depois da Guerra Fria, a China também traz características claramente capitalistas na economia, né, com trocas comerciais com o mundo. Não é à toa que está crescendo, prestem atenção. Bom, né, para que ela vai surgir a Guerra Fria? A Guerra Fria vai ser um conflito, né, depois da Segunda Guerra Mundial, para demarcar as influências econômicas, né, socioeconômicas. Não só influências, né, de quem vai construir o quê, quem vai ajudar quem, né? Mas por que brigar por, né, tipo, quem vai ajudar o quê? Pensa o seguinte, se o Brasil tivesse nesse momento numa guerra, né, tá todo destruído. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Tá todo destruído, né? Eu vou ser aliada de quem? Quem me ajudar economicamente, né? Então é isso. Então, Estados Unidos e União Soviética, elas vão buscar os países para ajudar economicamente e se tornar aliados deles. Por quê? Porque isso depois troca, né? Se torna trocas comerciais, né? Trocas para manter, né, essas duas potências e manter também esse sistema, né? Os Estados Unidos quer convencer todo mundo a ser capitalista e a União Soviética quer convencer todo mundo a ser comunista, né? Eles querem garantir essa dominação, né, que é cultural e social. Porque, gente, se vocês dominam culturalmente um lugar, vocês criam um certo poder sobre isso. Tipo a gente, por exemplo, a gente tem uma grande proximidade com os Estados Unidos, não só falando, tipo, né, de amizades diplomáticas, mas a gente tem culturalmente uma proximidade com os Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, vocês pensam sempre em marcas, né? Tipo, em passeios, coisas, muitas vezes até para os Estados Unidos. E poucas vezes vocês imaginam, por exemplo, marcas ou produtos da União Soviética, ou, né, querendo ou não, da Rússia, né? Então, essas disputas entre esses dois países, essas duas grandes potências, vai acontecer em vários campos. Por que vai chamar Guerra Fria? Gente, o mundo acabou de sair da Segunda Guerra Mundial. Pensa vocês lá em 1946, né? Vocês estão lá todos destruídos, vocês estão no mundo todo destruído pela Segunda Guerra Mundial. Vocês vão querer entrar numa outra guerra? Sabe? O quanto de dinheiro não vai nisso, o quanto mais de vida. Todo mundo quer paz. Só que para ter paz também, né? Tipo, eu não quero aceitar, por exemplo, a ideologia, a educação, a economia, a sociedade do outro. Então, vai ter essa guerra em que, por isso que é Guerra Fria, né? Não vai ter conflitos diretos, você não vai ver nenhum conflito União Soviética mandando um bombardeio para os Estados Unidos, nem Estados Unidos mandando um bombardeio diretamente para a Rússia, né? Então, vai tipo assim, fica cada um se cutucando aqui, ó. Eu mandei o homem para o espaço primeiro, o outro, eu mandei para a Lua, né? Tipo,
essa guerra, né, fica se tocando, por isso é chamada de Guerra Fria, né? Não existe disputa real, conflito direto, real entre esses dois países. Vão sim existir conflito entre países aliados aos Estados Unidos e países aliados, né, à União Soviética, mas entre essas duas potências diretamente, não. Porque também outra questão, gente, os Estados Unidos acabou de mostrar que ele pode jogar uma bomba atômica. A União Soviética não ficou muito atrás, logo criou uma bomba atômica também. Imagina o que teria acontecido ao mundo se essas duas potências começassem a jogar bomba atômica uma na outra, né? Ia existir país? Não existe país, né? Então, essas disputas vão acontecer em outros campos, que não interfere diretamente em brigar um com o outro, né, realmente machucando. Vai acontecer disputa no campo ideológico, ou seja, de áreas de influência, tipo, ai, o meu sabonete é melhor, ai, eu faço sopas mais legais, né? Tipo, olha como o comunismo é ruim, olha como o capitalismo é ruim, né? Vai acontecer disputa no campo econômico, tipo, ai, eu mandei mais dinheiro para Varsóvia, ai, eu mandei dinheiro para Londres, né? Vai acontecer disputa nos armamentos. Olha o tamanho do meu míssil. O outro, olha o submarino que eu criei aqui, ó, né? Desenvolvimento tecnológico, por isso que vai surgir, né, a chamada guerra espacial, né? A disputa espacial, né? Eu mandei o homem primeiramente para o espaço, né? Mas eu mandei o homem para a Lua, né? Vai rolar esses conflitos e é o que a gente vai ver, né? Que existe nessas picuinhas até hoje. Vamos falar a verdade, né, gente? Né? Vai ter que surgir isso toda hora. Vamos começar nessa aula aqui a falar de disputa ideológica, né? É aquilo que eu falei para vocês, vai começar a dizer, né? Tipo, olha, começa, de certa forma, fazendo uma propaganda melhor do que a outra sobre aquilo que é melhor, tipo, como minha vida, né? Como meu estilo de vida é melhor do que o seu, né? Quando essas propagandas rolarem, né? Vai destacar nessas vantagens, né? De como a minha política é da liberdade, de acordo com o capitalismo. Aí o comunismo vem e fala, mas a minha política é da igualdade, somos todos iguais, né? E isso vai surgir em todos os campos, vai surgir no cinema, no teatro, na artes, né? Em todas as culturas populares vai existir um cutucar o outro, fazendo charge de brincadeira, né? Então, isso vai surgir assim, eles vão ficar se cutucando o tempo todo. E aí que a gente vai falar do cineminha, né, mais tarde. Vamos ver, pessoal. Né? Essa primeira propaganda aqui, gente, ela é uma propaganda de claramente o estilo de vida capitalista. Eu não preciso nem falar para vocês, né, gente? Olha aqui, uma família feliz, né, com pai e mãe, né, com vários produtos, né? A criança tem uma bicicleta, a menina tem uma piscina, o pai tem aqui um barco, né? Tem churrasqueira, olha que estilo de vida, né? Tipo, o capitalismo prega muito isso, um estilo de vida de consumo, né? De quanto mais você consome, mais qualidade de vida você tem, né? Outra que não vai fugir dessa disputa ideológica, que é mais uma vez o Capitão América, símbolo dos Estados Unidos, símbolo da liberdade, né? Vai disputar contra aquele quem? Nesse caso, é contra, né, o presidente, né, da União Soviética, nesse momento, do Partido Comunista, naquele momento, né? Lembrem-se que o Capitão América aparece na Segunda Guerra Mundial lutando contra o Hitler, né? Olha que louco, agora o Capitão América, símbolo do que é o capitalismo, vai disputar contra a União Soviética, contra o comunismo, né? Esse aqui eu gosto muito, gente. Quem vocês acham, da onde vocês acham que é essa propaganda? Ela é da União Soviética ou né, dos Estados Unidos? Acho que, né, dá para ver pelas letrinhas aqui, que a gente não consegue dizer nada,
de que é a União Soviética, né? Até porque está escrito vive o RSS, que é né, o nome da União Soviética. O que acontece nessa imagem? Nessa imagem a gente vê um grande operário, né? Um grande trabalhador, que você vê que ele é maior do que esse carinha aqui. Gente, esse carinha aqui, ele é claramente uma expressão, um símbolo do capitalismo. Por quê? Os banqueiros, né, muito tempo atrás, no começo do século XX, eles andavam com essas cartolas, sempre de ternos pretos, né? Então, tipo assim, é um banqueiro, né, vestido de Estados Unidos, veja a bandeira aqui embaixo, e vem tentando, né, vender as coisas para o trabalhador, e o trabalhador, tipo, negando, dizendo, não, aqui não, aqui capitalismo não entra, não, né? Então, e ela traz uma população, né? Porque o comunismo fala muito isso, né? Que nós somos uma comunidade, né? Tipo, é a junção de um todo e não do indivíduo, como no capitalismo, né? Negando o capitalismo. Aqui, o que vocês acham? A gente, essa propaganda é muito boa. Na verdade, a União Europeia, né, a União Soviética ficou muito famosa por criar mas muita propaganda, né, para incentivar sobre o comunismo, né? Tipo, se você vai à Rússia até hoje eles vendem isso como souvenir, né? Essa aqui é claramente né, uma propaganda da União Soviética, né? Essas letras que, né, tipo, não consigo falar, né? Em russo, né? E um menininho, né? Que é ali, né? O símbolo, né? Das crianças, tal, né? Vendo, olha como o comunismo é bom, gente. Como o comunismo é forte, né? Olha a simbologia desse negócio, né? Tem um homem, né? Vestido com a camisa do comunismo, né? Que é esse vermelho. E tem o menino vendo a força, né? Pegando literalmente na força, né? Do comunismo. Muito boa essa aqui. Depois a gente vê essa propaganda que eu já mostrei para vocês, relembrando ali, ó, na Segunda Guerra Mundial, que é tipo uma grande, né, crítica. Essa imagem veio como uma crítica muito forte ao capitalismo, né? Porque, né, o que está escrito na propaganda, né? Não há caminho como o caminho americano, não há vida como a vida americana, né? É o melhor jeito de se viver. E embaixo a gente vê, tipo, pessoas na fila do pão para conseguir pegar, né, pão, porque isso aqui é uma das imagens também, né, muito parecida, para criticar também a época que teve da grande repressão, né, em 29, e as pessoas, né, tipo, sem dinheiro para poder comprar, sendo que a principal ideia do capitalismo, né, é o consumo, né. Bom, para essa disputa né, dentro no campo ideológico, nos Estados Unidos, vai criar-se um movimento chamado macartismo, né, e a caça aos comunistas. O que é esse macartismo, né? O macartismo, gente, nada mais é do que, né, na década de 50, já está entrando nas comunistas, simpatizantes do comunismo, vão ser vítimas de perseguição dentro dos Estados Unidos, principalmente no campo, né, das artes, tá? Isso vai ser quem vai começar esse movimento, quem vai ser o cara símbolo desse movimento de caça às bruxas, né, ou caça aos comunistas, vai ser o senador McCarthy, tá? O que vai ser, né? O que acontece? Vai ter essas perseguições, né? A propaganda dos Estados Unidos vai ser que as prisões contra simpatizantes comunistas vão acontecer porque eles são espiões dentro dos Estados Unidos e eles estão minando a liberdade dos americanos, né? Quem vai ser o idealizador, como eu falei, é o senador Joseph McCarthy, esse carinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? E que esses comunistas, né, essas pessoas que estão praticando o comunismo dentro dos Estados Unidos, na verdade, estão tendo atitudes anti-americanas, né? Então, eles estão, como eu falei, estão minando a liberdade, né?
cara não pode dizer livremente dentro dos Estados Unidos, porque tem esses caras comunistas vigiando para a União Soviética. O que o McCarthy vai fazer? Vai liberar a lei de McCarthy, que obrigava comunistas a se identificarem e a serem registrados em órgãos governamentais e exigia que os subversivos, ou seja, aquelas pessoas, né, que estão fazendo coisas, né, na ilegalidade, fossem isolados em campos de prisioneiros. Isso lembra vocês alguma coisa, né? Os Estados Unidos falando tanto, e por isso isso aqui vai rolar, vai gerar maior discussão nos Estados Unidos. Por quê? Justo no país que se fala o país da liberdade, né? Justo o país que está falando sobre liberdade, vai obrigar os comunistas, né? Aquelas pessoas que têm proximidade com o comunismo, a política comunista, de se registrarem. Vocês já viram isso antes? Não sei, talvez lembre algo como os registros dos judeus na Alemanha, né? Né? Porque são subversivos, né? Então, criar as campos de prisioneiros, né? Somente para, né? Isso é um grande indicativo do medo dos Estados Unidos, né? Principalmente do McCarthy, que era um senador ultraconservador, né? Sobre comunismo, né? Então ele vai perseguir tudo que é tipo de pessoa, todas as pessoas que elas vão ser denunciadas, né? Assim, é tipo vizinho denunciando outro vizinho, sabe? Então vai ter intelectuais, artistas, pensadores, cineastas, né? Várias pessoas vão ser acusadas de comunista, mesmo até as que não eram comunistas, vão ser acusadas e vão ser obrigadas a se, né, colocar como comunistas. O que eu quero trazer para vocês, gente, para quem não assistiu, né, nesse período, talvez não tenha assistido, baseada muito nisso, nessa ideia, veio um quadrinho que eu acho que vocês conhecem, que chama Os X-Men, né? Os X-Men, ontem tipo, já tenho falando sobre isso, né? Porque tem um senador, né, tem um senador do congressista do Senado, né, nos Estados Unidos, e que obriga, né? Ele tem uma lei que fala de que todos os X-Men deveriam ser marcados ou deveriam ser registrados como mutantes, né? Essa história vai vir muito disso, né? Porque quando os X-Men vão surgir, vai vir muito essa ideia de que os comunistas têm que se registrar e tudo mais, né? Não é coincidência. Coincidência na arte não existe, gente. Tá? Esse aqui, ó, a carinha dele, gente, esse aqui é o Joseph McCarthy, tá? O cara vai ser considerado odiado nos Estados Unidos, né, por muitos artistas e, tipo, por muitas redes de televisão e cinema nos Estados Unidos, porque um monte de gente vai ser marcado como comunista, sendo que nem proximidade tinha. Uma dessas pessoas que vai ser perseguida, que vai se retirar dos Estados Unidos, é um cara que vocês conhecem bem, chamado Charlie Chaplin. Esse mesmo, o Chaplin, ele não é estadunidense, ele vai para os Estados Unidos, né? Quando tem antes da Segunda Guerra Mundial, né? Porque para fugir, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele vai deixar os Estados Unidos em 52 por causa dessa perseguição, tá? O Chaplin vai soltar vários textos super criticando a posição dos Estados Unidos em relação a isso, né? E fala que não vai voltar. E acho que ele, se eu não me engano, o Chaplin só volta realmente a pisar nos Estados Unidos quando ele é bem velhinho já, tá? Bom, gente, essa aula eu vou acabar com ela fazendo uma diquinha para vocês. Então, chama listinha dica. O que acontece? Se vocês querem saber um pouco mais sobre o macartismo, né? Sobre essa perseguição aos comunistas, né? Aos intelectuais, artistas, políticos, né? No mundo que tem uma proximidade com o comunismo nos Estados Unidos, vai aí 3 sugestões de filmes, né? O Trumbo, que é uma lista negra, né? O roteirista Trumbo, realmente é baseado numa história real do roteirista Trumbo, que ele tipo, já escreveu vários filmes de sucesso, como A Princesa e o Plebeu, que é um filme tipo, ganhador de Oscar, né, nos Estados Unidos. Ele se recusa a cooperar nas atividades anti-americanas do Congresso e ele é perseguido, né? Todo mundo começa a minar os trabalhos dele.
Esse aqui, ó, gente, para vocês verem, aqui, ó. Essa aqui é o do filme Trumbo, né? Boa Noite, Boa Sorte, que é um filme de 2005, dirigido pelo George Clooney, que ele vai, né, falar sobre esse jornal que é da CBS, que é um jornal, tipo, uma emissora muito famosa nos Estados Unidos até hoje, e que eles vão colocar, né, eles vão, pela primeira vez que tinha muita gente medo, né, dessas perseguições, eles vão reagir ao McCartney, né, dizendo que o McCartney ele está sendo autoritário, né, tipo, de que os Estados Unidos, que é o país da liberdade, não está se expressando como o país da liberdade. Esse filme é muito legal, gente. Assista. E por último, um dos 10 de Hollywood também vai se basear numa história, né? Que foram 10 diretores, né? 10 pessoas que vão ser perseguidas nos Estados Unidos, né? E ele, principalmente a história desse diretor, do Herbert J. Biberman, que apesar de ser ganhador de Oscar, né, também, ele vai ser perseguido nos Estados Unidos. Pessoal, fica a diquinha aí para vocês, né, se vocês quiserem ver um pouco mais, e a gente discute na próxima aula. Beijo, né, e façam as atividades e continuem estudando. Tchau, tchau!